Esse aí é o famoso Castelinho na Rua Apa, que fica no centro de São Paulo, perto do Minhocão. Ele fica na esquina da Avenida São João com a Rua Apa. Por isso que é Castelinho da Rua Apa. Esse imóvel é gerenciado pela ONG Clube de Mães do Brasil, que não autorizou fazer imagens lá de dentro. Por isso que eu só tenho essas imagens da fachada para mostrar para vocês. E essa autorização não aconteceu porque teve uma tragédia, uma coisa macabra que aconteceu no Castelinho, que na verdade não é um castelo, mas ele é chamado assim, e o lugar acabou ficando com fama de mal-assombrado. E para não aumentar ainda mais esse estigma, então a ONG não tem autorizado que sejam feitas imagens lá de dentro, quando a intenção é abordar o que aconteceu no passado. Olá, muito prazer, eu me chamo André Gianocari, bem-vindo, bem-vinda. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um dos casos mais marcantes que já aconteceram em São Paulo e que até hoje não ficou esclarecido. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e bora conhecer mais dessa história. A maldição do Castelinho na Rua Apa. Eu mostrei para vocês as imagens do Castelinho na Rua Apa, mas ele é muito antigo, ele é do começo do século XX. O Castelinho foi inaugurado em 1912. E ele tem essa arquitetura mista inclinada para o medieval francês. Nos tempos áureos, era uma propriedade de luxo, com vários vitrais assinados por franceses famosos da época, tapetes indianos, um requinte distribuído em 180 metros quadrados da propriedade. Aí, em 1937, o Castelinho na Rua Apa foi residência de uma família muito rica da época. Era uma família de ascendência portuguesa que fazia parte da nata da sociedade paulistana. Eles tinham vários bens e um desses bens era um cinema, o Cinema Broadway, que ficava na São João. Essa família era formada pelo pai, Virgílio César dos Reis, que era médico, a esposa dele, Maria Cândida Guimarães dos Reis, a dona Candinha, que era uma socialite, e os dois filhos do casal, o Álvaro César Guimarães Reis e o Armando Guimarães Reis. Os dois eram advogados, sendo que o Armando era o mais centrado dos dois. A vida nesse castelinho era muito confortável. Segundo a Joyce Rodrigues, do canal Ler Até Amanhecer, a sala de jantar foi feita de um jeito que o teto era de vidro, e aí a luz da lua entrava na sala, iluminava a mesa, e a família então podia ter um verdadeiro, um autêntico jantar à luz da lua. Uma coisa de realeza bastante sofisticada. Só que o pai, um dia, o Dr. Virgílio, faz uma viagem para a Europa e nessa viagem ele morre. Ele teria sofrido um infarto. E depois da morte dele, começa uma disputa entre os irmãos para ver como é que o patrimônio da família ia ser administrado. Se por um lado o Armando era o cara mais centrado, mais responsável, que começou a cuidar das finanças da família depois da morte do pai, por outro lado, o Álvaro tinha um outro ritmo. Ele era boêmio, festeiro e ele era apaixonado por patinação e dizem que ele era um excelente patinador. E o sonho do Álvaro era transformar o cinema Broadway, que eu falei para vocês, num ringue de patinação, num novo empreendimento. Ele até já tinha escolhido o nome do lugar que ia se chamar Palácio do Gelo. Esse teria sido, num primeiro momento, o principal motivo das desavenças entre os irmãos. Nessa época o Álvaro estava com 45 anos, o Armando com 43 e a dona Candinha com 73. Essa divergência entre os irmãos foi crescendo, foi ficando cada vez mais séria. Eles já tinham uma diferença de personalidade e aquela situação tensa só piorou. Até que em 12 de maio de 1937, os dois se encontram no Castelinho e a tragédia acontece. Um teria apontado a arma para o outro e a mãe deles no meio de toda essa confusão e disparos são efetuados. É a partir desse ponto que vai começar um mistério. A polícia é acionada, vai até o Castelinho e encontra um cenário trágico. Os três, a dona Candinha, o Álvaro e o Armando, estão mortos. Os corpos dos irmãos estavam um do lado do outro.
A investigação concluiu bem rápido que o Álvaro primeiro atirou contra a mãe dele, a dona Candinha, depois contra o irmão Armando e depois contra o próprio peito, cometendo suicídio. Essa foi a versão oficial da polícia. Só que esse cenário oficial apresentado pela polícia tinha alguns detalhes estranhos, muito estranhos. Por quê? Primeiro porque a dona Candinha tinha 4 perfurações de tiros. 2 vieram da arma que foi encontrada na cena do crime, uma Parabellum calibre 9mm. Só que pelo menos um dos tiros que ela recebeu não veio dessa arma. A perfuração no corpo mostrava que esse tiro veio de outra arma, uma arma que nunca foi encontrada. Sendo que foi encontrado pólvora nas mãos do Álvaro e também nas mãos do Armando, o que indica que os dois atiraram. Outra coisa estranha, o Álvaro foi encontrado com 2 tiros na direção do coração. Como que alguém dá um tiro contra o próprio peito e perde os sentidos na hora? Os médicos legistas falam que quando uma pessoa recebe um tiro contra o coração, a morte é praticamente imediata, a pessoa perde os sentidos. Como que uma pessoa nessas condições conseguiria dar um segundo tiro contra o coração, por 2 vezes atirar contra o peito? Além disso, o fato dos corpos dos irmãos estarem um do lado do outro também é uma coisa estranha, porque nesses casos não é comum os corpos estarem lado a lado quando acontece um homicídio seguido de um suicídio. Com tudo isso, a explicação mais plausível era de que uma 4ª pessoa esteve no castelinho no dia das mortes. Mais tarde, a polícia descobriu que o Álvaro tinha assinado documentos que mostravam que a situação financeira da família não estava mais tão boa assim como antes, depois que o pai morreu. Então isso levantou a hipótese de que algum credor pode ter estado lá na cena do crime, mas não teve nenhuma pista contundente que levasse a esse caminho, nenhuma prova que levasse a essa conclusão, então tudo não passou de hipótese. Agora vem a segunda parte dessa história. Com todos mortos, o patrimônio da família ficou sem herdeiros e acabou virando de propriedade do governo brasileiro. O lugar ficou abandonado, servindo de abrigo para pessoas em situação de rua, pessoas com vícios, e em 1991 começou o processo de tombamento do lugar, para que ele se tornasse parte do patrimônio histórico da cidade. E em 1996 o governo cedeu o espaço para a ONG Clube de Mães do Brasil, que eu citei lá no começo do vídeo, que é uma ONG que atua no resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aí em 2004 o processo de tombamento do castelinho foi concluído. Em 2015 começou uma reforma lá que foi financiada pelo Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, o FIDE, que é ligado à atual Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. Essa restauração foi orçada em quase R$ 2.900.000. Nesse mesmo ano, a revista Veja São Paulo e a investigadora paranormal Rosa Maria Jaques e o marido dela, João Toqueto de Oliveira, visitaram o castelinho na Rua APA. Nessa visita teria acontecido comunicação entre a Rosa e as almas dos antigos moradores. Ela contou que os desentendimentos entre o Álvaro e o Armando já existiam desde quando o pai era vivo. E que a mãe dos irmãos, a dona Candinha, teria morrido antes deles, e isso teria feito muito mal ao espírito dela, porque a última cena que ela viu em vida foi a dos filhos brigando. Outra declaração da Rosa, com base na comunicação que ela afirmou ter tido com os espíritos, foi a de que uma 4ª pessoa esteve no castelinho na noite do crime. Nas palavras dela, veio alguém para terminar de matar todo mundo. Isso a Rosa falou. E ela falou ainda que essa pessoa foi um homem, que até hoje é misterioso. Em 2017, o castelinho na Rua APA foi reaberto depois que a reforma terminou, e eu entrei lá para fazer uma reportagem para a TV. Não para falar dessa história que eu estou contando para vocês, mas para falar de um projeto social que estava acontecendo lá com jovens da periferia. Eu lembro que a gente gravou à tarde e a matéria foi ao ar à noite. E honestamente, galera, eu não presenciei durante a gravação nada de anormal. Nem eu, e acredito que nem o cinegrafista também. Quando eu fui lá, eu não sabia que tinha acontecido essa tragédia no castelinho. Eu lembro que a gente andou por alguns cômodos, não todos do castelinho, mas alguns espaços a gente pôde
ter acesso. O cinegrafista fez várias imagens do lugar. Não sei se esses fenômenos acontecem mais à noite, né? A gente estava tarde, mas, sendo franco, não teve nenhuma manifestação diferente, até porque se tivesse tido, talvez até a câmera teria flagrado na hora. Mas muita gente fala exatamente o contrário. Pessoas falam que ouvem vozes clamando por socorro saindo de lá de dentro, que veem vultos. Será que até hoje esse lugar ficou amaldiçoado? Deixa aqui nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais da história do Castelinho na Rua APA, que agora é patrimônio da cidade. Talvez vocês que moram em São Paulo já tenham passado pelo Castelinho e vocês não sabiam de todo esse histórico desse lugar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa aquele joinha e até o próximo vídeo.